Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra? Atos, capítulo 8, versículo 1. A gente vai ler até o versículo 25. Não tem necessidade de ler o capítulo todo, mas apenas até o versículo 25, tá? De Atos 8. O texto diz assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Até aqui. Vamos orar? Senhor Deus de graça e de poder, fala conosco através da Tua santa palavra, que ela seja o nosso alimento espiritual, que a nossa vida seja abençoada através dessa palavra, que nós sejamos despertados na nossa fé e o nome do Senhor seja engrandecido. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Pela manhã nós falamos rapidamente sobre esse texto, citamos esse texto no nosso estudo sobre o Espírito Santo, pois os crentes de Samaria, aqueles que haviam recebido a palavra de Deus através da vida de Filipe, eles haviam sido batizados nas águas, mas eles ainda precisavam receber o Espírito Santo sobre a vida deles. Era um momento de iniciação na fé. As coisas estavam começando a acontecer. A igreja estava saindo dos limites de Jerusalém para alcançar outros lugares. E
o evangelho ser pregado a outras pessoas. As coisas estavam acontecendo gradativamente depois do dia de Pentecostes. Pentecostes foi o início da ação do Espírito Santo no meio da igreja. O início ali foi decretado o início da era do Espírito Santo no meio da igreja, pois o Senhor Jesus já não estava mais com seus discípulos. Ele havia subido aos céus. Mas ele havia dito também, feito uma promessa: eu não deixarei vocês sozinhos. Eu irei para o Pai, mas eu deixarei o outro Consolador. E ele cuidará de vocês e estará com vocês durante toda essa jornada da vida de vocês. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam em oração, sobre a igreja. E até hoje nós dependemos da ação do Espírito Santo para que a igreja avance nos seus planos e nos seus propósitos. Amém? O próprio Jesus havia falado que eles precisavam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E quando eles fossem revestidos de poder, eles seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então aqui o evangelho chega a Samaria como Jesus havia falado que ele chegaria. As pessoas estão sendo salvas, os milagres estão acontecendo, Samaria já é uma realidade. O evangelho chegou àquele lugar. É maravilhoso quando uma igreja se torna uma realidade. Quando nós vemos o agir de Deus naquele lugar. Quando pessoas são libertas, quando pessoas são curadas, quando pessoas ouvem o evangelho e a vida delas é transformada pelo poder de Deus. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que alegra o nosso coração. Quando uma igreja se levanta num determinado lugar, porque o poder de Deus está em ação na vida de pessoas naquele lugar. Interessante que a expansão da igreja e da pregação do evangelho começa com a perseguição. Quando a gente lê o capítulo 8, lá no início, se a gente voltar até um pouco, a gente vai ver o capítulo 7, Estevão sendo morto, sendo apedrejado por pregar o evangelho de Jesus Cristo. A perseguição estava sendo ferrenha. E a gente vê aqui um personagem, Saulo, no início do capítulo 8, perseguindo a igreja. E a gente vai ver no capítulo 9, esse homem se convertendo ao Senhor. Que coisa tremenda, irmãos. Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Não existe coração que seja duro demais para o alcance do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor transformou a vida desse homem que no início perseguia a igreja. Ele perseguiu a igreja. Ele, através das suas mãos, pessoas foram levadas à morte, homens e mulheres foram arrastados. O texto diz que ele queria destruir a igreja. Foi um momento terrível, irmãos. Muitas pessoas sendo mortas. Até hoje existem lugares, às vezes as pessoas nos enviam alguns vídeos de lugares, né? Como a Nigéria, eu recebi hoje um da Nigéria. Acontecendo grande perseguição, cristãos sendo mortos naquele lugar. Infelizmente, até hoje esse tipo de coisa acontece. Mas não se engane, meu irmão, nada pode destruir os propósitos de Deus para a sua igreja. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ainda que aconteça uma perseguição, ainda que se levante uma dificuldade dentro da igreja, a igreja vai permanecer de pé, porque Jesus é o Senhor da igreja. E nada pode impedir o agir de Deus. A igreja que parecia que seria destruída pela perseguição, ela começa a florescer mais ainda no poder do Espírito Santo de Deus. É claro que essas situações causaram um baque tremendo, a morte de Estevão.
Um homem cheio do Espírito Santo, uma referência, um homem que já estava sendo ali tratado para ser uma bênção, para ir para lugares pregando o Evangelho. Imagina se esse homem não tivesse morrido, quantas coisas ele poderia ter feito pela igreja do Senhor. Mas Deus tem seus planos e seus propósitos, que muitas vezes nós não compreendemos. No entanto, pode ter certeza que os planos de Deus para a sua vida jamais serão frustrados. A igreja que parece destruída vai florescer no poder do Espírito Santo. Aquilo que eles achavam que poderia acabar com a igreja, na verdade estava fortalecendo a igreja para o futuro. Porque eles derrubaram um homem, mas enquanto eles derrubaram um, se levantaram 1000. Se levantaram homens, se levantaram mulheres e foram pregando o Evangelho aos 4 cantos da terra, até que o Evangelho chegou até nós no Brasil. 2000 anos depois. Ou seja, muitas vezes situações difíceis acontecem. E às vezes, até na nossa própria vida, problemas acontecem que nos tiram da zona de conforto. Não é verdade, irmão? Mas é nessas horas que nós precisamos depender de Deus. Que nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, depender do poder de Deus, e Ele pode restaurar, e Ele pode transformar qualquer situação, e às vezes através de uma perseguição que você passe, através de um problema que você tenha, você vai poder dar testemunho para que outras pessoas conheçam o Senhor Jesus. Aquilo que às vezes Satanás pensa que ele faz e que vai destruir você, na verdade o Senhor vai transformar em bênção na tua vida, vai fortalecer você, para que no futuro você seja mais usado para a glória de Deus. Amém, irmãos? A igreja cresce. No meio da perseguição, a igreja cresce. E hoje isso acontece também em outros lugares. A mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa abençoar. Amém? A mão de Deus está sobre as nossas vidas. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que Ele não possa ouvir o clamor do povo de Deus. Mas às vezes nós passamos por momentos assim para que a gente ore com mais intensidade, para que a gente busque com mais fervor, para que a gente esteja na igreja com mais alegria. E nós somos experimentados e ganhamos com isso maturidade cristã. E Deus então derrama sobre nós um verdadeiro avivamento sobre as nossas vidas. A perseguição acontece, os discípulos são dispersos para outras cidades, mas eles vão se tornar missionários, testemunhas de Jesus em outros lugares. Eles são dispersos, Estevão morre, os apóstolos são afastados uns dos outros, mas Deus está agindo para o crescimento do seu reino e nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus nesse lugar também, irmãos. Amém? Não desista diante das circunstâncias adversas. Não pense que Deus não ama você e que Ele não vai sustentar você nos momentos difíceis. Creia no poder de Deus e viva pela fé. Confie no Senhor, pois o Senhor sustentará você. Seja resiliente. Dependa do Todo-Poderoso. Viva no Espírito e confie nele, no Senhor, apesar das dificuldades. Amém, irmãos? Filipe vai para Samaria e ele prega a palavra de Deus. Ele pregava a Cristo. Ele não inventava mensagem, ele não fazia as coisas para tentar chamar a atenção, ele pregava a Cristo. Tudo que ele fazia apontava para Jesus. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem usado por Deus. Deus, através da sua vida, faz sinais e prodígios. Pessoas que estavam presas por espíritos imundos são libertas, pessoas enfermas são curadas. E diz o texto que havia grande alegria naquela cidade. Nós nos alegramos quando nós vemos uma pessoa ser liberta em nome de Jesus, amém? Uma pessoa que anda encarcerada, uma pessoa que está há 20 anos presa a uma religião que não salva, e o Senhor liberta a vida dessa pessoa, a gente vê essa pessoa passando nas águas do batismo, isso traz uma alegria muito grande ao nosso coração. É por isso que o dia de batismo na igreja é sempre um dia de festa, porque nós vemos o poder de Deus ali acontecendo, o Senhor transformando a vida de uma pessoa.
A palavra de Deus diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Amém? A igreja, ela deve viver os milagres de Deus. Mas Deus não faz milagres para que eles sejam um entretenimento para as pessoas. Os milagres, a pregação, tudo que nós fazemos nesse lugar tem que apontar para a glória de Jesus. Deus age ainda de maneira sobrenatural, amém? Você crê nisso? Você crê no agir sobrenatural de Deus? Num Deus de milagres, num Deus de promessas, num Deus que faz uma aliança conosco, num Deus que cuida de nós. Deus faz milagres. Deus pode fazer milagres na tua vida. Deus pode fazer milagres na tua família. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas tudo que acontece nas nossas vidas e na igreja precisa apontar para Cristo. Os sinais acompanhavam a Filipe, acompanhavam o seu ministério, mas era a pregação do Evangelho que causava transformação na vida das pessoas. Amém, irmãos? Nós precisamos de um avivamento em que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e a vida delas seja transformada, completamente transformada pelo poder de Deus. É isso que traz alegria para nós, quando nós vemos pessoas entrando por essas portas e a vida delas sendo transformadas e elas agora aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador. Que coisa maravilhosa! Nós nos enchemos de alegria e a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém? Interessante que naquela cidade, na cidade de Samaria, havia um homem que fazia truques, que iludia o povo, artes mágicas. Seu nome era Simão. Ele estava envolvido com feitiçaria e coisas que impressionavam as pessoas. E diz o texto que ele se achava muito importante. As pessoas das mais simples até as mais ricas davam atenção a ele e o chamavam de o grande poder. As pessoas muitas vezes se iludem com certas artes mágicas que elas veem por aí, que chamam a sua atenção. E às vezes, por se iludir, elas entram em canoas furadas. Quem nunca ficou impressionado quando viu um ilusionista na TV fazendo uma coisa, entrando numa caixa cheio de algemas e preso por correntes na água e o tubarão, e, meu Deus do céu, e daqui a pouco aquele cara do nada sai nadando, todo mundo, meu Deus, como é que esse cara fez isso? Isso não é de Deus não, hein? Quando vê assim, a pessoa fazendo aquilo, são coisas assim que nós olhamos e não conseguimos entender como acontece. Quantas pessoas não ficam iludidas com religiões que não salvam? Pensam que ali está o grande poder, que ali está a solução para os seus problemas. Não, eu vou entrar nessa aqui, me convidaram para eu entrar nesse jogo do tigrinho. É o jogo do tigrinho? É o jogo do leãozinho, o jogo do tigrinho, o jogo do bicho, aquela também, a caça-níquel, sei lá. É tanta coisa para iludir o povo, E as pessoas, às vezes, com aquela oferta sedutora do lucro rápido, da resposta rápida, elas entram, elas abraçam uma ilusão. Quantas pessoas não fazem isso na sua vida também? Aquela aparência do lucro rápido, do benefício rápido, ilude. E às vezes nós entramos em diversas furadas. Às vezes isso acontece até dentro das igrejas. A igreja está lá, o pastor ou o responsável pela igreja, iludindo as pessoas. E as pessoas entram com o coração, poxa, eu vou lá. E aí elas fingem que está acontecendo alguma coisa, a pessoa está boazinha, não sei o que, e bota a pessoa em cima de uma cadeira de roda, daqui a pouco chega lá, a pessoa levanta, pula de alegria, e todo mundo, meu Deus! Eu não estou falando que Deus não pode fazer isso, irmãos. Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode parar uma Ferrari aqui na porta agora e o dono da Ferrari doar para a igreja a Ferrari, Vamos orar nesse sentido? Mas pode acontecer, Deus é Deus. Eu só estou falando que às vezes as pessoas são iludidas, vão atrás de ilusões, porque as pessoas muitas vezes preferem ir atrás de ilusões que a resposta é rápida, É como a droga, ela vai dar um teco rápido e aquilo, agora está tudo beleza. Não está nada beleza quando passar o efeito.
é que vem aquela sensação de que você não é nada, de que você é o pior dos piores, e que aquilo só vai derrubando a tua vida. Não é assim, irmãos? Ilusões que às vezes nós abraçamos e que parecem ser muito poderosos e que vão nos ajudar. O Evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus na nossa vida, para a nossa transformação. As coisas não acontecem, muitas coisas acontecem bem rápido, né, mudança, mas outras demoram a mudar, demoram a deixar de lado algumas coisas, mas é o que vai acontecer na sua vida e que vai produzir salvação e vida eterna. Amém, irmãos? Talvez você não receba aquilo que você quer naquele momento ali rápido, mas porque Deus quer trabalhar em você para preparar você para a vida eterna, com algo muito melhor do que uma ilusão. Amém? Na Idade Média, rapaz, o que eu fiz aqui? Na Idade Média, os homens, eles tinham a oportunidade de comprar cargos na igreja com recursos, com dinheiro. Então eles chegavam num determinado momento, né, da história da igreja, né? E eu quero ser bispo. 1 milhão, para ser bispo é 1 milhão, então tá bom. Porque a igreja, ela tinha poder e influência nos lugares, nas regiões, né? Então eles compravam, eu quero ser um cardeal. Cardeal 1,5 milhão, hein? Aí eles compravam seus lugares no meio do sacerdócio. E o nome disso é simonia, que vem de Simão, o mágico, que tentou com o dinheiro comprar o poder de Deus. As pessoas, às vezes, estão tão desesperadas que elas estão atrás de uma boia para elas se agarrarem, para não afundarem. Mas muitas vezes elas acabam agarrando uma boia que na verdade é uma verdadeira ilusão. O poder de Deus, ele não pode ser comprado, mas ele pode ser experimentado por todos aqueles que querem a vida eterna em Jesus Cristo. Você hoje pode ter o poder de Deus agindo na sua vida para a sua santificação, para que você se aproxime de Deus, para que você veja a glória de Deus e a sua vida nunca mais seja a mesma. Aquele homem, Simão, ele vinha iludindo as pessoas há muito tempo. Sabe quando uma mentira é contada muitas vezes que acaba parecendo que está se tornando uma verdade? Às vezes as pessoas escolhem aquela cena de comercial, o truque, a ilusão. E aí não acontece transformação, não acontece novo nascimento. Nós não precisamos de algo que se torne uma ilusão. Nós precisamos daquilo que é verdadeiro. E a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa de Jesus. Amém? Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O que gera verdadeira transformação é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Filipe pregou as boas novas e pessoas foram batizadas. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem, ele ser transformado pelo poder do Evangelho. E quando o Evangelho verdadeiro é pregado, pessoas abandonam magias, pessoas abandonam ilusões, pessoas abandonam os castelos de areia que construíram, os truques com os quais se iludiram, o dinheiro com o qual se iludiu, a fama, as coisas que elas não saciam a sede da alma do homem. Elas apenas tapam um buraco ali, trazem um alívio aqui, mas só o Evangelho é o poder de Deus para a restauração completa de uma pessoa. O que o Evangelho faz, ninguém pode fazer na vida de uma pessoa. O Evangelho, ele pode colocar o pecador no céu. O Evangelho pode transformar o pecador no santo, num discípulo de Cristo, através do sangue de Jesus. Amém? Diz aqui que até o próprio Simão abraçou a fé. Mas depois a gente vai ver que não sei se ele abraçou muito não, né? Meio esquisito aqui as atitudes dele, né? Tem pessoas que abraçam, mas depois soltam. Abraçam, mas soltam, né? Vem para a igreja, mas daqui a 2 meses sai. Mas aí daqui volta mais 1 mês, fica, 3 meses sai. Aí daqui a pouco 1 ano fora,
um ano dentro. Pessoas que de repente são até alvo de um milagre, mas que não são de fato convertidas. E nós só vamos saber quem é de fato convertido através dos frutos, né? E quando a gente olha para Simão, para as atitudes que ele teve depois, querendo comprar o poder de Deus, por exemplo, a gente vê que ele não era um homem que dava fruto. Então essa conversão dele, até esse batismo dele, provavelmente foram bem falsos, não foi realmente algo que aconteceu de coração e que transformou a sua vida. Os apóstolos chegam e eles atestam a conversão das pessoas em Samaria, eles oram pelas pessoas, eles impõem as mãos para que elas recebam o Espírito Santo. Como eu falei de manhã, é o Espírito Santo que nos capacita a viver o Evangelho. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito para que nós possamos viver na presença de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar a viver a vida cristã da maneira correta. Sem Ele não há ânimo, não há vigor, não há mudança, não há milagre, não há vida. A igreja precisa buscar o Espírito Santo, orar, precisa da imposição de mãos, precisa receber a graça de Deus. Quando nós continuamos o texto, nós vemos que Simão não experimentou uma conversão real. Ele queria o poder que os apóstolos tinham. Ele não queria caminhar com Deus, viver uma vida de transformação. Ele queria aquele poder que ele estava vendo e que ele estava admirado por ver os apóstolos demonstrando. E tem pessoas que hoje, elas até gostam da igreja, elas até veem milagres acontecendo na sua vida, elas reconhecem isso, que Deus é bom, mas elas não são ainda convertidas de verdade. É importante que você não seja apenas um admirador da igreja ou alguém que fica admirado quando vê Deus derramando do seu poder, mas que você se torne filho de Deus. Que você entregue a Ele a sua vida, que você entregue a Ele o seu coração completamente, que você ande na presença de Deus, que você seja levantado como um desses homens que resistiram àquela perseguição que estavam sofrendo, porque viram que valia a pena permanecer firme nos caminhos do Senhor. Amém? Pedro falou com ele: Simão, se arrependa dessa maldade e ore a Deus, porque eu vejo que você está cheio de amargura no coração e preso ao pecado. O que é necessário é uma transformação operada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Tem pessoas que às vezes estão até na igreja, até fazendo algo importante dentro da igreja, mas o seu coração precisa ser transformado por Deus. Elas estão em fel de amargura, em laço de iniquidade, como Simão. Deixe Deus hoje transformar a sua vida. Deixe Ele mudar aquilo que precisa ser mudado no teu coração. Deixe Ele fazer um milagre, uma obra na tua vida. Entregue a Ele os seus caminhos. Não fique apenas assistindo o que acontece. Seja parte do que está acontecendo. Deixe de lado as ilusões do mundo e que nunca preencheram o vazio do teu coração. Amém? Que você hoje possa, assim como aqueles que estavam em Samaria, entregar a sua vida, ser cheios do Espírito Santo, serem governados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, para viverem uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.